Primeiro, o mais importante, Manu, é a gente dar o primeiro passo. O primeiro passo não é fácil, é complicado, é difícil, dói bastante, mas tem que dar. Né? Para alguns setores não vai doer tanto, mas para mim foi muito complicado. Mas eu dei o primeiro passo, eu tomei a decisão. Eu vou fazer, fui lá e fiz, e hoje estou colhendo os frutos da minha decisão. Estamos aqui com Raquel Oliveira, ela que é radialista também, e hoje ela é diretora institucional de comunicação, correto? Correto. É comunicação Manu. institucional? Relações institucionais. Relações institucionais. E é mãe, porque nosso tema hoje é mãe, maternidade, né? E carreira. Por quê? Esta menina aqui já tem 3 crianças dentro de casa. E aí, Raquel, como é ter 3 crianças dentro de casa e agora com um garoto de 1 ano? Exatamente. Que tá com a cara de danado. Tá, todinho, que eu olho suas redes sociais com a cara de danado. Como é conciliar 3 filhos, tudo ainda pequenininhos, né? Não tem ninguém ainda na fase de adolescência. Sim. E trabalho. Olha, primeiramente dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? É um projeto muito bacana. E resumindo, Manu, tudo que você acabou de perguntar é uma loucura. Minha vida é uma loucura, né? Começou há 7 anos atrás, quando nasceu a Helena. Logo após veio o Pietro, que hoje está com 5 anos. E agora temos o Samuel, com 1 ano, que está me deixando de cabelo em pé. Daqui a pouco eu estarei de cabelos brancos, né? E conciliar tudo isso, de fato, é muito complicado. Esses dias, tem mais ou menos 1 semana que uma pessoa me perguntou: Raquel, como é que você consegue dar conta de tudo? E eu simplesmente disse: eu não consigo, eu não dou conta de tudo. Não é possível, né, que uma mulher tenha condições de sempre dar conta de tudo, e não é nossa obrigação dar conta de tudo sempre. São Isso 3 aí. crianças, trabalho na prefeitura, como vocês falaram, sou diretora de relações institucionais, estou lidando diretamente com a imprensa, então é aquilo, é o trabalho que não fica somente ali na prefeitura. É o trabalho que eu levo para casa. Essa é a questão. Levo para casa. Então, de fato, resumindo, é uma loucura a minha vida. É uma loucura. Agora, eu imagino a sua rotina, né? Porque assim, Sim. a minha já tem 23 anos. Mas Márcia tá no meio termo aí dos seus Exato. filhos. 4. Que Exato. o dela tem 4 anos. Então, acredito que ela com um só, ela já disse que tem hora que não aguenta. Imagine com 3, né? Exato. Porque eu não me imagino com 3 filhos. Né? Tanto que só tive uma, já tá com 23 anos. Já tá bom já demais. sou avó, tá bom demais. Não preciso mais nada. Mas assim, quando você chega em casa, como é que você consegue? Você disse que leva trabalho para casa. Sim, todos os dias. Todos os dias. Imagino também final de semana. Você Sim, também tem trabalho em sim. casa. Como é que você vai conseguir dar conta? Não falo nem da comida, de limpeza de casa, não falo isso. Brincar com o filho, dar atenção, porque a criança quer atenção 24 Com horas. certeza. Como é que você consegue sair, filha? Exato. Na verdade, assim, quando eu chego em casa, a gente passa por um processo de... Eu acho que o cansaço psicológico, ele é muito mais intenso que o cansaço físico, né? Sim. E o trabalho que eu lido diariamente mexe muito com o psicológico. Então, eu chego em casa, assim, extremamente exausta, né? A gente chega em casa, aí, por exemplo, minha filha tá naquela idade tagarela. 24 horas por dia falando. E aí, quando eu chego em casa, ela tem que me contar detalhe por detalhe tudo que aconteceu durante o dia todo dela. Inclusive que o irmãozinho puxou o cabelo, que o irmão dela bateu. Ou minha mãe, coloque Pietro de castigo, que ela já sabe da rotina. Coloque Pietro de castigo porque Pietro fez isso. Ou minha mãe, Samuel hoje, aí Samuel tá na fase das descobertas, né? Sim. Começou a andar agora. Aí com Samuel já é diferente. Ou minha mãe, Samuel hoje aprendeu a fazer isso. Samuel aprendeu a fazer aquilo. E aí a gente tem que ter aquela conversa, paciência, né? O que não é fácil, porque a gente, que é mãe, nós não somos Mulher Maravilha. Não somos Não super mulheres. Então tem dia que a gente de fato não tem paciência, que a gente chega em casa muito estressada, principalmente por conta da rotina que a gente tem no trabalho, e tem que saber conciliar um pouquinho, né? Aos finais de semana a gente dá aquele pouquinho mais de atenção, que é importante, Sim. mas durante a semana é muito complicado de fato. Não vou mentir aqui e dizer que eu sou uma super mãe, eu chego em casa, eu deito no chão da sala, eu rolo, eu brinco. Não faço isso porque tem dias que eu não tenho condições. Mas o que a gente pode fazer, a gente vai fazendo, né? Ainda estou naquele processo de organização da rotina. Sim. O processo que eu passei com a Emanuela de coach foi muito importante porque organização é essencial. Essencial, algo que eu não tinha, que eu tô precisando aprender um pouquinho mais. Mas nós estamos no caminho da descoberta, né? É tudo questão de observação também.
Eu vejo que, por exemplo, eu posso organizar minha rotina. Ó, eu cheguei em casa 17, 18 horas, que eu nunca consigo chegar a esse horário, geralmente chego 19h30 ou 18 horas. Eu posso amanhã organizar melhor minha rotina para eu chegar um pouco mais cedo. Né? Então a gente está nesse processo de organização, mas dizer que é fácil não é. Nem um pouco. Não é fácil mesmo, é verdade. Não, eu fiquei agora, ela falou, ela tá se imaginando, eu acho que com três com dentro 3 de filhos, casa. eu também acho. Imagina, não, tá eu se nem, imaginando não, com 3 eu filhos. nem me imagino. Oh, meu Deus. Não, eu vou dizer assim, me imagino com 3 filhos. Não, me imagino com 3 filhos. Mas dizem que a mãe que tem um é o mesmo trabalho que a mãe que tem 7. Dizem isso. É isso que mesmo. você se acostuma, né? Sim, então, sim. eu acho que o trabalho que a Manuela teve com a filha dela é o mesmo trabalho que eu tenho hoje com os 3. isso Você se mesmo. adapta, né? Isso mesmo. E assim, aí você falou o filho, a casa, o trabalho e o marido. Eu vou perguntar isso agora. Estamos em conexão. Exatamente. E o marido fica onde? Exato, ainda tem essa parte, né, que é super importante, mulheres, pelo amor de Deus, não esqueçam dos maridos, que a gente não esquece, é claro, mas tem que tirar aquele momento, nem que seja aos finais de semana, por exemplo, como eu falei aqui, minha rotina de chegar em casa às 18h30, 19 horas, né, aí tem dia que você tem que fazer a escolha, ou você dá mais atenção pros filhos, ou você dá mais atenção pro marido, de sair, por exemplo, de noite, dar uma curtida e tal. É complicado, mas tudo é questão de organização. Tem que ter. Não deu pra gente sair durante a semana? Vamos sair no final de semana então, né? Fazer algo diferente, passear, que é muito importante. A rotina do casal. Eu morri de dar risada numa gravação que vocês fizeram. E quando a criança atrapalha e tal, eu dei tanta risada. Porque é uma rotina nossa. Que a gente, mãe, tem. Mesmo. Se você tiver 1, se você tiver 2, se você tiver 3. Se tiver 8, 6, 7. Não tem jeito, acontece. Mas tem que ter o tempo. Sim. Né? Eu já vi mulheres, de fato, que dizerem que depois que tem filhos, esquecem que o marido existe, a vida é só para os filhos. Eu entendo que dá pra gente organizar. Sim, dá sim. Isso aí. Dá pra Com gente... o tempo, né? Com o passar do tempo, você vai se organizando, né? Porque Exato. senão o relacionamento vai pra onde? Não vai Exatamente. existir, vai acabar, né? Exatamente. Lá, por exemplo, a outra grande dificuldade que eu tenho aqui, como vocês já falaram muito bem, eu sou carioca, a família toda do Rio de Janeiro. Então, a gente Eu ia perguntar sobre isso, vai lá. A gente não tem aquela parceria, por exemplo, de deixar com minha mãe, né? Que a avó materna sempre dá um pouco mais de atenção. Irmã tem um lá no Rio também. É isso. Tem um irmão que é mais velho, eu sou do meio. E todos são do Rio de Janeiro. Então, eu tenho hoje uma parceira, que é minha vizinha, que me acolheu, me adotou. Ela é minha mãe aqui em Valença, que me ajuda muito. Então, assim, se eu precisar de qualquer coisa, precisar de sair de qualquer coisa, ela tá junto comigo. Mas não é uma rotina fácil. Sim. Né, de você deixar e tal, e não confio em outra pessoa. A não ser ela, né? Não confio. A gente até não... A gente falou sobre isso no vídeo anterior com a Ana, né? Que ela disse que tinha... A mãe levava ela pro trabalho justamente por isso, porque tinha uma babá que dava cigarro a ela. Então. Meu Deus. Mas assim, como é que você, falando um pouco da sua carreira, como é que você se descobriu comunicadora? Eu não me descobri. Elas me descobriram. Você não se descobriu? Me descobriram, gente. Vou contar um segredo pra vocês. Existe aqui em Valença alguém que descobre talento, né? Quem é? Ciro Pimentel, pra quem não conhece, conhece. não. Ciro Pimentel. Não, eu não era comunicadora. Não era comunicadora. Eu era uma pessoa que era igreja, casa. Quando eu cheguei aqui em Valença, eu tinha uma rotina muito complicada, por não conhecer ninguém. E meu filho, como eu já contei algumas vezes na rede social, ele desenvolveu um problema renal. Então, minha vida aqui era supermercado e hospital. Salvador, por exemplo, eu conheci, eu tenho péssimas lembranças de Salvador, porque eu só ia para Salvador para médico, né? E era uma rotina muito difícil, porque eu ia com ele muito pequenininho. Então, um belo dia eu estava no sofá sentada, né, nessa rotina de casa, supermercado e médico, e vi uma live do senhor Ciro Pimentel. Numa praia, né, curtindo com a família, com a esposa dele. Lembro, não lembro onde foi, mas eu sei que foi numa praia. Foi em Boipeba, não lembro. Mas foi isso mesmo. Foi Boipeba. Eu achava que era Guaimbim, mas depois eu fiquei sabendo que era Boipeba. E aí ele fazia um convite para quem tivesse interesse, né, em participar de um estágio na Rádio Rio FM na época. E não sei explicar para vocês o que foi que aconteceu na hora, super me interessei. Né? Eu não tinha experiência em comunicação, mas acho que eu já amava a comunicação. Então eu olhei e falei, rapaz, eu vou me inscrever. Porém, foi a primeira decisão que eu tomei na minha vida que eu não pedi a opinião de ninguém.
Eu falei, eu vou me inscrever, eu não vou contar pra ninguém. Nem pro meu marido, nem pra minha mãe, nem pra ninguém, nem pra minhas amigas, pra ninguém. Ninguém vai saber que eu me inscrevi. Eles só vão saber quando sair o resultado, né? E detalhe... E quando o vídeo for pra internet, né? Que eu tenho aquele vídeo até hoje guardado. E aí, eu falei, só vou contar quando sair o resultado. E eu tava muito confiante que eu seria aprovada. Né? Eu digo hoje que eu comecei a minha vida, a minha carreira profissional tardiamente. Eu comecei minha vida aos 22 anos. Foi quando eu resolvi aceitar. Aceitar não, né? Topar esse desafio. Comecei e aí fui. Morrendo de medo, porque Pietro, na época, só mamava peito por conta da alergia que ele tinha. Ele só mamava peito, não comia nada. E foi a primeira vez que ele desgarrou de mim. Eu falei, eu vou ter que tomar uma decisão. Tá na hora, ele já tinha quase 2 anos, tá na hora dele afastar um pouquinho. Essa pessoa, que era minha vizinha, falou, Raquel, vá. Você conseguiu ser aprovada no estágio da rádio, vá. E eu fui, foi muito difícil. Porque eu cheguei lá e a minha cabeça era em casa. Meu filho deve estar chorando, deve estar gritando, deve estar esperneando o que eu vou fazer. Eu não tinha cabeça para nada, mas eu consegui passar por esse processo. Foram mais de 100 pessoas que se inscreveram. Foi. E eu fui uma das escolhidas. Então eu tenho muito orgulho disso. Aonde eu vou, qualquer lugar que eu vou, eu levo essa informação. Eu falo de onde eu vim. Tenho muito prazer em dizer de onde eu vim. As pessoas que me permitiram chegar até lá. E quando eu cheguei lá, eu vi uma turma de jovens, né, todos 17, 15, 18... Não, acho que 15 não tinha, era maior de idade. 17 né? Em diante. Foi. Eram todos maiores de idade. Eu não era muito velha, eu era mais velha da turma. Isso. Mas eu era aquela que não estava fazendo faculdade, era aquela que não estava estudando. Isso. Eu era a única mãe que tinha experiência de fazer uma compra no supermercado, que tinha experiência de trocar uma fralda. Isso. Né? Mas eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Mas encarei, né? E foi a primeira, melhor e grande oportunidade da minha vida. É o que me definiu e que hoje estou aqui. Que bom, né? Pra quem tá assistindo agora, né? Iniciou aí, assistiu o vídeo, né? Essa é Raquel Oliveira. E Raquel, essa história que ela tá contando aí, realmente aconteceu, eu nem lembro qual foi o ano, quando foi mesmo? Não me lembro o ano, não. 2000 e alguma coisa. 2016, Lá. por aí. E a gente fez uma seleção na rádio que a gente trabalhava, realmente. Ciro Pimentel é meu esposo. A gente fez seleção. Quem selecionou ela fui eu. Oba! Né? Porque quem fazia as seleções lá na empresa era eu, né? Porque eu também sou da área administrativa e sou psicóloga organizacional, né? Tenho especialização nessa área. Então a gente começa a olhar mais as outras pessoas de uma forma diferente, né? A especialização me deu essa luz, né? Vamos dizer assim, de olhar as pessoas além. E a gente estava analisando vídeos agora. Nossa seleção foi através de vídeo. E quando eu vi Raquel, eu disse, poxa, essa menina é diferente, vamos colocar ela? E Ciro disse, se você acha que ela deve ir, eu disse, bora colocar. E Raquel foi, encarou, realmente, quando ela chegou, eu disse, ai meu Deus, não vai ficar. Coitadinha. Com filho em casa, ainda disse assim, Ciro, com filho em casa vai ser muito difícil pra ela. Inclusive, eu gravei uns 40 vídeos pra conseguir te mandar um. Pra mandar um, né? E aí, nessa, ela encarou os desafios e cresceu. E assim, ela falou no início, né, que ela começou a ter a questão das rotinas, que foi comigo. Por quê? Porque eu fui coach dela, né? A gente fez um trabalho bem interessante. E eu digo que hoje ela é um dos meus cases de sucesso, porque realmente a Raquel saiu assim, deslanchou, e eu fico muito feliz. Já te disse isso muitas vezes, né? Porque a gente fica feliz quando a gente vê que o nosso trabalho deu resultado porque a pessoa quis que desse resultado. Exato. Não tem coach, não tem psicólogo, não tem ninguém nesse mundo, de nenhuma área, que vai conseguir fazer um trabalho com alguém se a pessoa não queira. E você encarou, como você disse, eu tomei a decisão naquele dia que eu mandei o vídeo. Exato. Então você decidiu por você. Então a partir daquele momento você estava dizendo, agora é comigo. Eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho família, mas agora é comigo. E isso é muito legal, muito importante. E assim, dessas histórias todas, tem alguma pergunta, Marcela? Não, pode continuar. É porque eu falo muito. Dessas histórias todas, assim, que você vivenciou na época do rádio. Não digo de hoje, porque você trabalhou em 2 rádios. Isso, né? já. Nas 2 rádios da cidade ela trabalhou. Tá? E, assim, as experiências positivas, assim, que você leva dos 2 lugares. Não precisa citar nome, mas, assim, o que é que você tem trouxe de positivo para a sua vida desses 2 lugares? Primeiro são relacionamentos. Né? Hoje eu consigo, uma história rapidinho.
eu costumo dizer que eu fui criada para viver numa caixinha, né? Não por maldade, mas porque uma cidade morava numa ilha, praticamente ilhada mesmo, interior. Diga aí onde era que você morava, Ilha amiga. Grande, Angra dos Reis, muito obrigada. Tá bom, fiquem com inveja, porque eu também Pois tenho é, inveja mas dela não sou por rica, isso. não. Ainda não. Pois é. E aí, criada numa família de assembleianos, o que é muito bom pra mim, eu tenho muito orgulho de dizer isso, fui criada num lar evangélico, né? Porém, eu não tinha, assim, uma perspectiva de vida de, por exemplo, o que é que eu seria futuramente? Eu imaginava que eu seria bióloga, né? Depois... E aí, fui crescendo e não tinha... Lá, por exemplo, você não tem oportunidade de estudar lá, né? Você teria que ir pra cidade, seus pais teriam que ou ir embora com você, ou alugar um local, né? Então, era muito complicado. Então, assim, eu definitivamente fui criada para viver numa caixinha, e eu vivia. Então, quando eu cheguei aqui, eu desabrochei. Eu, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de conversar com homens. Eu não tive relacionamento com homens, amizade. Eu nunca tive, né? Estou feliz hoje de dizer que meu esposo foi o primeiro namorado, meu noivo, meu marido, né? Mas eu digo de relacionamentos de amizade mesmo. Sim. Eu não conversava com homens, né? Aquela criação, assim, de menina brinca com menina e menino brinca com menino. Hoje eu entendo, enquanto mulher e mãe, que não era maldade, é criação, né? Cada mãe, cada pai tem uma forma de criar. É a cultura, né? Eles foram Exatamente. criados dessa forma, né? Então, E foi também passado pra vocês. repassaram para mim. E hoje eu observo que isso é muito importante na vida de uma pessoa. Então, a questão, voltando à pergunta que você fez, o que é que eu levo de bom, foi essa quebra, né? Dessa criação que eu tinha. Hoje, por exemplo, eu sento, converso, tenho rodas de amizade, eu trabalho numa sala em que eu sou a única mulher nessa sala. Hoje eu participo de reuniões que às vezes tem 15, 20 homens, 25, eu sou a única mulher. Esses dias eu fui num evento, eu mandei inclusive foto para Emanuela, num evento que eu fui representar a Prefeitura de Valença, que tinham 60, 70 homens. E eu era a única mulher que estava lá e discursando ainda. Eita, aí, ó. É um Muito motivo bem. de orgulho e o rádio foi o principal canal, não digo que não tem outro O meio. divisor, né, na sua vida. Foi o divisor de águas ali, eu consegui avançar, de fato. No começo da Rádio Rio da FM, o Manu sabe muito bem disso. Eu tinha medo de dialogar com o Ciro. Eu não conseguia sentar Era e falar, verdade. eu travava. E Ciro passava o programa 2 horas falando, e se ele não me perguntasse algo, eu não conseguia falar, porque eu tinha dificuldade em relacionamento com homens, né? Então... Porque você foi criada assim. Exatamente. Então, Até você quebrar esse bloqueio, não é algo fácil e Com certeza. repentino. com certeza. Aí o rádio foi o principal canal para isso, né? Dentre outras situações que eu vivo, de, por exemplo, eu tenho muita vontade ainda, um sonho de fazer faculdade, né? E de estudar bastante e me tornar, de fato, uma assistente social. É o que eu quero, né? Não desisti ainda. Ainda tá eu nova. quero. Dá Tá tempo de nova. fazer ainda. E pode fazer Sim. aqui, né? Porque tem faculdade Exato. daqui pra isso. Eu consegui, na verdade, uma bolsa, né, para fazer à distância. Só que quando eu ganhei essa bolsa, eu descobri que estava grávida. E aí eu desisti, não sei por que eu desisti e não consegui. Essa bolsa era fazer uma redação e se eu tirasse 9,9, eu ganharia 100%. Tirei 9,5, 9,8, ganhei 50%. Tá vendo? Mas Chegou foi perto. anos e anos sem estudar. Você tirar 9,8 numa prova, né, é motivo de orgulho. Então foram as oportunidades que o rádio me deu, relacionamentos, contatos, né, contatos. E também o fato de você... hoje, por exemplo, eu encontro pessoas que me dizem, olha, Raquel, sabe aquele problema que aconteceu lá atrás? Eu consegui resolver por causa da sua ajuda. Não é uma questão, geralmente eu não me autoelogio, né? Não tenho esse costume. Mas dizer que o canal do rádio, ele te ajuda a você ajudar outras pessoas. É o mais importante que nós temos. Quando ele é bem utilizado, né? Quando ele é bem utilizado. Porque ultimamente, claro. infelizmente, Isso não é. É Né? importante, né? Exatamente. Ajudar o outro, né? Exatamente. E manter, já que o Manuel tocou nesse assunto, manter as suas raízes, manter o seu caráter Seus valores. e os seus valores principalmente. Sim. Hoje, quem me encontra, quem me ouviu lá atrás e acompanha meu trabalho hoje, fala, Raquel, parabéns. Porque você conseguiu, no meio que você está hoje, muitas pessoas já teriam se desviado e ido para outros caminhos Sim. que não são bacanas. Sim. E você Isso conseguiu se manter, porque lá atrás eu tive a referência do meu pai, da minha mãe, que Isso. nunca precisaram se meter em meios ilícitos para conseguir nada, né? Criaram a gente com dificuldade, criaram sim. 3 filhos também minha mãe teve com meu pai, são casados até hoje. Mas o que eu aprendi lá atrás eu coloco em prática na minha vida hoje. O que tem para acontecer na nossa vida vai acontecer.
Eu não preciso passar por cima de ninguém, eu não preciso ir para meios errados, ilícitos, eu não preciso disso. O que tem que acontecer vai acontecer e depende da nossa determinação. Isso Fazer aí. o seu trabalho, que é Exato. importante. Exato. Com É, certeza. Uma coisa assim, é um pouco delicado até a pergunta que eu vou te fazer, né? Você responde se quiser. Sim. Ó. Mas tem as coisas boas, porque assim, a área da comunicação, mídia, rádio, tem diversas vertentes, né? Diversos problemas, diversas coisas boas também. Você falou do que foi bom pra você. Sim. E o que você odiava estar no meio do rádio, né? De dizer assim, poxa, eu devia ter ido para outra área, porque isso aqui não é para mim e tal. O que é que mais te deixava realmente insatisfeita na profissão que você estava? Não tenho problema em responder essa pergunta. Né? Inclusive, não tenho porque... É porque ela é polêmica também. É, claro, adoro. Aprendeu. Adoro aprender. Aprendeu. Teve um bom Pois professor. Exatamente. Não tenho porque serve para que as pessoas que vão me assistir não façam e não repitam o que fizeram comigo. Né? Propostas, assim, que de fato eu chegava em casa e eu pensava, meu Deus do céu. Né? De exemplo, assim, vou ser bem básica, tentar resumir. Raquel, faça dessa forma, fale isso de fulano. Não se esqueça que você tem 2 filhos para criar, na época eram 2. Né? Então, assim, cuidado para você não perder seu emprego, viu? Teve uma situação, por exemplo, de que eu sempre tive um senso de justiça fora do normal, assim, meio demais. louca mesmo. É verdade. Meio louca de não me importar e chegar e falar, né? Teve uma fase que eu soltava o que eu queria. Então, eu tava falando de alguns erros que aconteceram na administração passada e uma pessoa chegou para mim, eu tava no calçadão passando, ia fazer uma entrevista e essa pessoa parou o carro e falou assim, vai com calma. Não se esqueça que você não é daqui de Valência. Se você sumir daqui para amanhã, ninguém vai sentir falta de você. Caramba. Dessa forma. Meu E pegou Deus. o carro e saiu. E era uma pessoa que eu tinha admiração, que eu gostava. Né? Embora muita gente não goste dessa pessoa, eu gosto até hoje. Mas eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que vai chegar esse ponto mesmo? Eu não parei. Não chegou esse ponto até o momento. E espero que não chegue, não né? chegue. Mas então, eu será fiquei que vale a pensando. pena, né? Essas coisas não valem Não vale a pena. Não vale a pena você ter tanto esse senso de justiça também, às vezes é preocupante, porque nem todo mundo vai aceitar o seu jeito de falar, o seu jeito de ser, né? Existe também o problema quando você começa a se desenvolver demais, existem aqueles que querem te apagar. Manuela podar. sabe disso. Exatamente. Eu passo por isso até hoje. E o processo muito bem como é a cidade que exatamente. vivemos. E o processo de coach que eu passei com a Emanuela foi importante porque hoje eu consigo me impor. Né? Que foi o que a gente trabalhou bastante isso, né? Exatamente. Porque antes eu não conseguia. Se alguém me falasse alguma coisa que era pra me magoar, pra me machucar, eu ia pra minha casa, eu chorava e acabava desistindo. Porque tem coisas que você ouve que é muito difícil. Uma outra situação que nós mulheres passamos e que é muito complicado, não só no meio da comunicação, mas eu vou falar da minha área, é a questão do assédio também. Né? Existiram situações, por exemplo, que eu ia para entrevistas, né? Hoje eu me sinto muito mais bonita do que eu era antes. Eu nem ia lá isso tudo, né? Mas tudo bem. Tô melhorando. Mas tinha questões de que eu já fui para entrevistas com pessoas que têm poder, grande poder aquisitivo em Valência, que faziam propostas que eu me sentia extremamente decepcionada. Eu sempre fui muito tímida, né? Embora as pessoas achem que não, mas eu sempre fui muito tímida, sou até hoje. Mas era complicado, era de eu não saber, não ter resposta, não saber o que fazer, mas a gente seguia em frente, manter a postura e vamos embora. Essas propostas era tipo o que assim? Eu sou polêmica. Até pensei em perguntar, mas disse não. Né? Não tem problema. Porque assim, não é só ela que passa por isso. Sim. A gente passa por mulher, isso. né? Exatamente. Antes de você responder, só pra mostrar que a gente sofre isso em todas as áreas, talvez você não tenha passado porque você era professora. Não sei se isso chegou a... Mas na época da rádio, que você já trabalhou no rádio, você teve quem te assediasse também, Sim, né? Você era bem novinha. Não deixei, porque Exatamente. nunca ninguém me tocou sem eu querer. Exatamente. E eu trabalhei numa loja aqui na cidade, hoje não existe mais há muito tempo, e que eu pedi demissão da empresa porque o sócio da empresa era o tempo todo propostas pra mim. Então eu cheguei a um momento, foi logo quando eu casei com o Ciro, eu disse, Ciro, não dá pra ficar lá, eu não vou ficar em um lugar onde
Daqui a pouco a pessoa vai fechar a porta, baixar a grade da empresa e vai me atacar lá dentro. Então, assim, a gente sofre em todas as áreas. Mas, falei. Foi só pra você respirar. Não, as propostas eram basicamente, tipo, eu acho que o fato de você trabalhar no rádio, de as pessoas ouvirem sua voz, já é um fator para ter aquele sentimento, né, e tal. É complicado. Até hoje ainda é para mim lidar com isso. Mas, tipo, e aí, bora sair, né? Aí eu ainda dizia, né? Mesmo que eu não quisesse puxar assunto, as pessoas sabiam, né? Alguns sabiam. Eu não tenho problema de expor que eu sou casada, de colocar meu casamento à vista, não tem problema com isso. E sabiam, não, mas eu não sou ciumento, não. Vamos lá, vamos sair e tal, como é que é? Mesmo que você seja tímida, eu tiro sua timidez. Porque Nossa! tiro essa timidez. Eu já ouvi isso tantas vezes, que hoje pra mim, eu não me sinto mais envergonhada de ouvir isso. Porque eu sei que eu vou ouvir e hoje eu tenho resposta pra isso. Mas antigamente não tinha. Tinha situações, por exemplo, né? De eu simplesmente dar as costas e sair. Porque eu não tinha resposta. Eu me sentia extremamente tímida naquele ambiente, incomodada. Então eu pegava e vou sair. Dava as costas e saía. Né? Como acontece hoje, inclusive. Né? Hoje, por exemplo, o carro que a gente tem, o carro que eu tenho hoje na Prefeitura de Valença, as pessoas acham que podem te tratar da forma que querem e não é assim que funciona. Né? Principalmente por a gente ser mulher. Isso aí. Chega um ambiente, como eu falei, chega um ambiente que tem 20, 30, 40 homens e eu preciso me impor. Né? Graças a Deus existe algo em mim, não sei explicar como é que funciona, mas às vezes existe o fato de muitos não conseguirem nem chegar perto, talvez pela minha postura. A postura que eu tenho, né? Mas já aconteceram situações, por exemplo, eu sou muito brincalhona, eu sou muito risonha, eu dou risada o tempo todo. Né? E os meus problemas eu gosto de deixar para resolver na minha casa, os que são da minha casa, no trabalho, mas eu não gosto de perder o sorriso. Gosto de estar sempre sorrindo, brincando. Então, às vezes, o sorriso que você dá... Interpretado de forma errada. Interpretado de forma errada. Aí, tá rindo porque tá gostando. Não é assim que funciona, né? E até você explicar isso, até o outro entender isso, leva uma mensagem errada para o outro. Ó, aquela menina ali, viu? Eu falei tal coisa, ela deu risada. Será que ela gostou? Aí o outro já vai estar no direito de Exatamente. uma ousadia. Exatamente. O que é complicado, Ed, mas... você fala a seu esposo? Agora tá sabendo, meu Deus. Agora tá sabendo, Oh, não tem meu problema. Deus do céu. Mas acho que nem precisa. Nem precisa Ele deve eu falar saber. pra ele. Ele deve conhece saber. a esposa, né? Ele conhece a esposa que ele tem. Ele confia principalmente na esposa Sim. que ele tem. E eu acho assim que você determina aquilo que vai acontecer, né? Então, assim, eu acho que reputação é tudo que você tem que preservar. Isso, concordo. Né? Ele sabe onde ele me conheceu. Eu vim pra cá com ele, estou com ele até hoje. Ele confia, né? E a gente tem esse relacionamento de amizade mesmo. Respeito. De respeito também. Então, ele sabe que em algumas situações eu vou saber me impor perfeitamente. Hoje, por exemplo, eu vou em eventos que ele não me acompanha, não dá pra acompanhar em todos, né? Ele também não gosta dessa vida, né? Eu gosto, adoro hoje, eu gosto. Mas ele sabe, ele tem confiança e sabe que, tipo assim, o medo dele, na verdade, a preocupação dele é o desrespeito mesmo. Né? De acontecer algo que eu não queira, desrespeito. Mas quanto à questão de ciúmes e tal, é muito tranquilo porque nós começamos como amigos. E hoje nós somos marido e mulher, então a gente sabe... A importância, se colocar, né? Exatamente. A importância. É como eu sempre falo, que relacionamento, por mais difícil que seja, se não existir diálogo, acabou. E assim, se você está convivendo com alguém, você tem que conviver com alguém que seja seu amigo, seu parceiro, seu companheiro. Que você, depois que não tenha mais sexo, é o que vai sobrar. É conversa. Exatamente. É conversa. Agora imagine você passar a vida inteira com alguém que você não consegue ter um diálogo, você não consegue conversar, né? Expor suas ideias, seus pensamentos. E quando tiver mais velho, vai ser como? Exatamente. Vai sobrar Não vai o quê, ter né, vida. da relação? É. Vai Né? ter conversa, Um vai sentar ter numa parte do sofá, outro sentar no outro, um vai para a televisão, outro vai para o outro, e não tem um diálogo, uma conversa. E isso é muito ruim para os dois, Claro. né? Porque a fase que deveria ter sido construída era ali a base, né? De quando começou um relacionamento. Exatamente. E assim, mas você tá mais interessada. Você tá pensando assim, né? Não, eu tô com você, ela conversando, porque ela tá conversando bastante, Isso. então tô deixando... Não, eu acho que ela tá 40 minutos já? 46. Já?
Não, passa rápido. Sério? Você quer um café? Manuela? Que eu tô Não, por isso que eu fiquei Nossa. calada. Que Quase senão ela tá viu. conversando Fala É, demais. vou parar com a hora, é Fala verdade. demais, É. Raquel. Não, Gente, não é eu falar tô passando demais. rápido. Você gosta de conversar. É porque você aqui é fala. entrevistada você, não é entrevistada Enfim, não. Conversa você. A claro. nossa conversa é você. É. É com você. Você é a convidada. Então, Isso aí. eu tô escutando você falar Sim. sobre você, sobre a sua vida, né? Aham. Aí, como ela tava pensando, eu pensei, né? Você falou que quer estudar assistente social, né? Isso. Você largaria a comunicação para ser assistente social? Não. Não, porque eu acho que a comunicação não é uma escolha. Né? Eu digo que não foi eu que escolhi a comunicação me escolheu. Sim, É tanto que quando eu recebi a proposta de aceitar esse cargo, quando a pessoa me ligou e falou, Raquel, você quer esse cargo, só que você vai ter que fazer uma escolha. Ou você continua na rádio, ou você vai para o setor que eu estou te propondo. Sim. Só que o que pesou na época, não tem problema em falar isso, foi a questão financeira. Né? Eu estava precisando, falei, vou para lá. Só que, por exemplo, eu não saio do rádio. Eu tô sempre lá, né? E é algo que quando a gente tem paixão pelo que a gente faz, a gente deixa aquele rastro, né? É tanto que o dono da rádio que eu trabalhava, eu fui dar uma entrevista tem 4 dias de um evento que aconteceu na Praça da República, ele falou, olha, a hora que o prefeito não quiser mais, as portas estão abertas para você voltar, né? Pois então, é. não tem como Porque eu... fez um bom trabalho, né? Isso. Eu acho que a gente pode, por exemplo, se de fato eu, daqui a 1, 2, não sei quantos anos eu resolver estudar e fazer, associar uma coisa a outra. Sim. Né? Isso que eu ia falar. Utilizar A o comunicação. assistencialismo para ajudar na comunicação e vice-versa, um para o outro. E fazer um trabalho ainda melhor. Porque nós estamos numa aprendizagem eterna. A gente nunca para. Isso aqui, aí. né? Eu fiz um projeto de estágio, eu fiz um programa jornalístico, depois eu fui para outra emissora, um pouco maior, né, em nível de alcance, e hoje estou num cargo de confiança numa prefeitura que não é fácil você conseguir, né? Existem muitos processos que eu alcancei até aqui e Sim. vou continuar alcançando, Sim, não vou sim. parar não. Na verdade, ela já disse que ela vai ser apresentadora do... Jornal Nacional. Pronto, isso aí. Ai, ai, Isso aí, ó. Eu só já tenho Eu espero que o William Bonner ainda esteja lá pra fazer a bocada pensamento positivo e isso. É assim, é como eu sempre digo a ela, né, que eu não duvido que ela vai chegar lá. Por quê? Foi tão rápido, né? Sim, sim. O crescimento dela, mas não é aquela rapidez de assim, vai cair ali porque tá fazendo Uhum. besteira, não. E não É um crescimento planejado, né, pensado, estruturado, Isso aí. e isso ela se mantém. e né? sem derrubar ninguém. E sem Isso é derrubar importante. ninguém, Nunca sem deixar precisei. pedras pelo Entendeu? caminho, né? Sim. Como muitas pessoas fazem, né? Exato. Existe a questão da concorrência. Nos 2 meios que eu trabalhei, tanto na rádio quanto no setor que eu estou hoje, e todos os dias você tem que matar um leão. Né? Eu não digo nem um leão, é a Imagino. selva Eu toda. vejo suas publicações. Não é nem um leão, eu tenho Eu que matar a também vejo. selva toda todos os Eu dias. vejo história dela. Então, mas assim, quando você tem determinação, quando você quer algo de fato e você trabalha para isso, você consegue. O grande problema é quando você não quer trabalhar e que você quer as coisas fáceis. Aí, de fato, você tem que passar por cima do outro para você conseguir, né? E voltando rapidinho, eu não posso esquecer de falar isso, que eu acho isso fantástico, fantástico, porque eu dizia a Manu, quando eu cheguei aqui em Valença, ninguém sabia o meu nome. Né? Eu era a esposa do taxista ou eu era a mãe do Pietro. Era assim, a mãe do Pietro, ou a esposa de Ed, a esposa de PH. Hoje, PH é esposa de Raquel Oliveira. É isso aí. Tem coisa Pietro melhor? é filho de Raquel Oliveira. E lá atrás, Manu já tinha me dito isso, vai acontecer. E eu tinha dificuldade para acreditar, né? E eu falo, pô, velho, é uma mudança fantástica. Hoje eu tenho muito orgulho, eu olho pra mim e digo, eu tenho muito orgulho do que eu conquistei. Da Né? mulher Sem que precisar, você é. sem precisar ser soberba, sem precisar passar por cima de ninguém, como eu já falei. Eu olho o que eu já conquistei até aqui, não sei quantos anos outra pessoa demoraria para alcançar, mas Sim, eu cheguei sim. até aqui e quero chegar mais longe. Não é aquela ambição para maldade, é ambição para o bem, de conseguir, de subir, de crescer, de dar uma vida melhor para os meus filhos, né, de caminhar ao lado do meu esposo e a gente junto crescer, estruturar nossa família, entendeu? Então eu acho isso fantástico, né? É Hoje isso mesmo. eu digo a Edson, né, rapaz, hoje as pessoas entram no carro dele
E fala, você que é o esposo de Raquel da rádio. Tá vendo? Eu acho Que legal. Eu acho fantástico. Isso é maravilhoso, porque eu também eu passava por isso. Sim. Hoje, muitas pessoas já dizem, você é Manu a coach, né? Isso aí. Então você vai mudando. É outra né? coisa. E você se sente muito mais valorizada, porque você deixa de ser a sombra de alguém. Exato. Eu nunca tive isso, não, porque eu sempre fui a pró-macia. A promacia. Então pronto. Aí Tem o fica seu nome, difícil, tem o seu nome. Não tem como mudar, né? Exato. Mas assim, é muito bom ver o crescimento de outras mulheres. Eu fico muito feliz. Eu fiz vários projetos voltados a mulheres. Você participou praticamente Sim, de todos. de todos. Né? A gente iniciou, eu lembro que quando a gente começou a iniciar, era coach de maternidade. Isso, que foi vocês duas é e verdade. Gabi. Isso. A partir dali, aí eu fui realmente, comecei a estruturar o que é que eu queria trabalhar. E aí eu tinha que fazer, né, com 6 pessoas, né, tinha que fazer um trabalho gratuito, inclusive, com Exato. 6 pessoas, né, homem e mulher, de um processo de coach durante 6 meses. E a gente ficou juntas durante 6 meses, eu sabendo coisas da vida dela, né, tentando orientar da melhor maneira possível e vendo, e assim, a gente vê a diferença de pessoas. Um que quer, outro que não quer, outro que conseguiu alcançar, outro que conseguiu, mas retornou. Então, tudo isso aí depende só de uma pessoa, de você. Exatamente. Então, eu sempre digo, quando você manda alguma mensagem pra mim, diz, Manu, obrigada, isso aqui. Não, eu só fui uma porta. Quem abriu o restante foi você. Então, isso é gratificante pra gente, como um profissional que prestou um serviço. E pra você, eu tenho certeza que muito mais, né? Muito Porque mais. você tá crescendo, você tá sabendo, tá sendo um exemplo dos seus filhos, e isso é importante, Sim. né? O que mais chama atenção é o que eu fico realmente pensando, meu Deus, 3 filhos. Né? Eu lembro, lógico, da minha mãe, que foram 6 filhos, né, para criar, mas é de uma geração diferente, onde as crianças eram, diria, até mais obedientes, tinham muito medo do pai e mãe. Hoje em dia tem um celular que tira a atenção, muita televisão, não que não tivesse antes, mas assim, são N coisas que acontecem hoje que eu acho que é muito mais difícil de conciliar do que antes. Isso. Né, de ser mãe. E acredito que você tem feito um papel legal, né? Nessa sua divisão aí, família, casa, né? Aquela roda da vida ali linda que a gente fazia. Mas nosso papo já está quase acabando, né? Se a gente nem percebeu que já tinha passado 45 minutos, né? Raquel gosta de falar. Foi o que eu disse a Márcia, não se preocupe com pergunta, porque Raquel conversa. Raquel é bom de papo. E assim, qual conselho você deixa, né, para as mulheres que querem engravidar, mas ficam naquela, poxa, eu estou trabalhando, como é que eu vou conciliar a maternidade e o trabalho? Eu vou ter que largar o trabalho para né, ser mãe, ou já é mãe e queria trabalhar, mas fica com medo de trabalhar porque dos filhos. Qual o conselho que você dá para essas pessoas? O mais importante, Manu, é a gente dar o primeiro passo. O primeiro passo não é fácil, é complicado, é difícil, dói bastante, mas tem que dar. Né? Para alguns setores não vai doer tanto, mas para mim foi muito complicado. Mas eu dei o primeiro passo, eu tomei a decisão. Eu vou fazer, fui lá e fiz, e hoje estou colhendo os frutos da minha decisão. O importante também é planejar, né? Hoje eu digo isso e não é exemplo para ninguém que eu não planejei nenhum dos 3 gravidez. Não foi planejado, não foi. E eu tenho os reflexos, né, disso, desse não planejamento até hoje. Acontece, né? Se tivéssemos planejado, hoje nós estaríamos no outro patamar. Ou não, né? Se eu tivesse planejado tanto, talvez não estaria onde eu estou hoje. Mas o importante é, a decisão tem que ser sua, tem que partir de você. Se você que é mulher, né, quer trabalhar, quer também ser mãe, você pode trabalhar, você pode ser mãe. Você pode ter esse suporte. Olha eu, não tenho mãezinha aqui, não tenho paizinho, não tenho tia. E eu fui. Tenho 3 filhos, tenho uma pessoa que me ajuda muito, é minha parceira. Né? Você conseguiu alguém que te ajudasse mesmo não tendo a sua família, né? Exatamente. Minha parceira, mas a principal decisão ela tem que ser tomada. E tem que dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, se você não tiver coragem, determinação principalmente, as coisas não vão acontecer. Então seja determinada, seja paciente, que é muito difícil, mas a gente tem que ser em algum momento. E tente se organizar o máximo possível, porque quando você determina, quando você principalmente aprende com o Manu, escreva aquilo que você quer. Faça seu planejamento, escreva. Isso aí. E hoje, né, quando eu saí,
Hoje não. Quando eu saí pra comprar, eu falei assim, eu vou comprar uma roupa especialmente pra estar lá. Eu lembrei do dia que nós sentamos na sala da Rádio Rio FM, não lembro se foi na Riuna, acho que foi na sua casa. E nós planejamos um look que eu estaria Isso! em algum momento da minha vida. Eu estava lá. Não são as cores que eu Que escolhi. você planejou. Eu me lembro que foi uma blusa rosé, uma calça preta pantalona. E o Isso, eu só sapato lembrei da nude. coisa. Eu lembrei da Péssimo, tá, gente? Calça preta não combinaria com sapato nude, mas eu escolhi assim. E quando eu fui comprar a roupa, eu falei, poxa, bacana. Porque, inclusive, o salário que eu tinha colocado lá, naquela folha, é o salário que eu tô ganhando hoje. Eu imaginei. Então, eu determinei, Eu Manu imaginei. disse a mim. É claro que o tempo que eu determinei aquilo não foi, mas eu não fiquei frustrada por isso. Eu sabia que eu ia alcançar. Alcancei, né, o salário que eu queria. Quero mais, claro. Mas hoje eu consigo me vestir de uma forma que eu gosto, né, diferente, porque eu sempre fui muito tímida e tal. Mas enfim. E ela hoje veio especial ao Pode Manas. Tá Ela está vendo? de rosa. Isso aí. Ela Inclusive, foi eu tô rosa. Outubro rosa. Ela veio de rosa e branco, Isso. né? Representando o Pode Manas. Eu fico Exatamente. feliz, né? Nós ficamos felizes, Sim, óbvio, nós né? ficamos. De ter você aqui com a gente, né? De passar um pouquinho da sua experiência. É um bate-papo. Não vem Claro. aqui falar, vamos só falar de problema, não. Não, a gente imagina. está trazendo mulheres para contar Não. histórias delas, histórias lindas, histórias que são inspiradoras, para que outras mulheres se dizem, não, eu posso. E as É. pessoas se veem, né? Poxa, eu vivo isso também, porque às vezes as pessoas, não, meu Deus, como é que eu posso, como é que eu consigo? Mas muita gente vive algo parecido, Exato. né? Uma coisa importante também, Manu, só pra gente, antes de encerrar o papo, é dizer para as pessoas, cuidado com as pessoas que querem te diminuir, né? Lançam pensamentos sobre você. Hoje, quando eu fui comprar essa roupa, eu falei, rapaz, eu vou usar essa calça rosa desse jeito. Aí eu falei, mas a minha é linda. E se alguém disser que eu não tô Pronto. linda, eu tô linda sim. O Entendeu? importante é isso. Eu gostei, eu vou usar. Pensamento positivo, não deixe as pessoas querem te derrubar. Porque tem gente que, por exemplo, Raquel, você hoje tá muito bem. E a pessoa sabe que você tá bem, mas chega lá e fala, não, você tá péssima, não vai dar certo não, desiste. É assim mesmo. É assim, e muitos é assim. acabam desistindo. Nós sabemos disso. Mas tem que realmente tirar de letra e começar realmente a se importar mais com você, né? Que é o que você faz, você tem feito, né? Tá notório, né? Eu lembro quando a gente te encontrou no Bazar Ana Carolina, Isso. de Tarcísio. Foi. E a gente olhou e digo, não acredita, Raquel? Raquel? Não. A Raquel que você conheceu na entrevista de um estágio para a Raquel de hoje. Até Exato. Ciro disse, Manela, era Raquel mesmo? Eu disse, é Raquel, menina. Mas, puta, muito diferente, realmente, muito diferente. Eu falo assim, de melhor como pessoa, como luz. Eu acho que você tá brilhando o que você realmente deseja para sua vida, né? Para o seu crescimento, para o espelho dos seus filhos, para o seu marido também, óbvio, né? claro. Que seu marido deve ser um fãzão seu. Claro, com certeza. Eu acho, graças a mesmo. risada do seu marido. A risada do marido dela é engraçada. É ótimo, E é ótimo. o menino acho que vai ser a mesma coisa. A mesma Samuel coisa, o tá no menino mais novo, caminho. é a cara do Tá pai. no caminho. Meu tá Deus, no quando eu olhei caminho. ele ontem, eu disse, meu Deus, É a A cara do mesma pai. coisa, a mesma coisa. É assim, todinha. copiou e colou, Isso, literalmente. isso. Mas assim, pra gente não se alongar, muito obrigada. Espero ter você novamente no Pode Manas, né? E a gente falar de outros assuntos, né? Falar de, sei lá, de make, de roupa, né? Quem sabe? Né? Falar de outras coisas também, além de maternidade, de trabalho. Né? Coisas legais de viagens. Quem sabe as Também, viagens. ó, as viagens que nós Que planejamos. estava lá no planejamento, né? E que sirva de inspiração, né? De exemplo a história de Raquel, né? Que não é difícil, mas também não é fácil criar filhos longe da família, em outro estado, muito longe, né? Do Rio para Bahia, mas que quando você tem vontade, você tem sentimentos bons para aquilo que você está fazendo, vai dar certo. Vai dar certo. Então, muito obrigada. Obrigada. E que venham as próximas, né? Com certeza. Tchau, gente. Tchau. Vão lá no YouTube, Ah, no Instagram, No Instagram, que mais? Spotify, no Facebook. No www.penseai.com.br, que o vídeo também vai estar lá. Comenta, compartilha, se inscreve. Ou deixa lá seu recado que você não gostou, aí paciência, né, melhora. meu bem?
Spotify, Deezer, SoundCloud, SoundCloud, Oh, meu Deus. Twitter, Twitch, Twitch. .com.br, Facebook, Faz o papel aí. Instagram. É muita coisa. É muita rede. Enrolado aqui, ó, pra ela São ler. 10 plataformas. É, muita rede. Tchau, é. tchau. Tchau, gente. Até. Beijo. Beijo. Amei, viu, gente?